Fala galera, bom dia, turma 701, aula de Educação Física. Vamos hoje para mais uma aula online. O tema da nossa aula hoje é o basquetebol. Vamos entender um pouco melhor a sua história, os fatos que construíram essa modalidade como nós conhecemos hoje. Para isso, nós vamos ver um vídeo que trata um pouco do basquete como ele era antigamente. Eu gostaria que vocês observassem a forma como os jogadores se vestiam, as marcações da quadra e depois nós vamos ver um vídeo do basquete atual e nós vamos poder comparar quais foram as principais mudanças que ocorreram nessa modalidade ao longo do tempo. No ano de 1891, na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, ocorria um inverno muito rigoroso. Nessa época, o diretor do colégio Springfield, que é o colégio da Associação Cristã dos Moços, recrutou o professor James Naismith, um professor canadense de 30 anos, a criar uma modalidade esportiva que pudesse ser praticada em ambientes fechados, devido às condições do inverno, e que não tivesse violência. Porque quando começava a nevar muito, os alunos não podiam ir ao ar livre e praticar suas atividades habituais. Então, eles ficavam confinados dentro dos ginásios e lá eles tinham poucas opções de esporte. Eles acabavam ficando restritos às aulas de ginástica. Foi então que o diretor teve a ideia de criar uma nova modalidade esportiva. Mas ele não sabia qual seria essa modalidade. Ele não tinha, assim, uma noção de quais seriam as regras, qual seria o objetivo. Para isso, ele contactou o professor James Naismith. O professor James, a princípio, ele pensou em desistir dessa missão e não aceitar, porque ele tinha poucas ideias sobre uma nova modalidade esportiva. Então, ele se sentou com professores de educação física daquela região e começou a pensar nas possibilidades para uma nova modalidade esportiva. A primeira ideia que ele teve foi de que essa modalidade ela precisava ter um alvo, e um alvo fixo, um alvo que ficasse ali, parado e os jogadores tivessem que acertar a bola. Ele pensou também que deveria ser um jogo de bola. E só que ele imaginou que o alvo, primeiramente, deveria ficar na altura do chão mesmo. Só que quando eles começaram a jogar, ele percebeu que o alvo, a altura do chão, não traria muita dificuldade para os jogadores. Foi então que ele resolveu colocar esse alvo a uma altura de 3 metros de altura. A uma altura de 3 metros.
Só que ele ainda não sabia o que ele ia colocar lá. Ele pensou se ia colocar um cesto como cesto de lixo, pensou em várias possibilidades. Foi quando, passeando pelo ginásio, ele encontrou o zelador do ginásio, o rapaz que tomava conta lá daquele espaço. E ele conversando com esse zelador sobre seu novo desafio, ele perguntou se ele não tinha nada que pudesse oferecer para servir de alvo para esse jogo. Foi quando o zelador chegou para James e entregou um cesto onde eram entregues os pêssegos. James gostou da ideia, pegou esse cesto, colocou a altura de 3 metros de altura, um cesto em cada lado da quadra, e assim nascia a cesta do handball. Nesse modelo aqui, ó, modelo antigo, um cesto a uma determinada altura. Só que tinha um pequeno problema. Quando os jogadores estavam lá durante a partida, toda vez que alguém fazia um ponto, acertava a cesta, era necessário que um jogador subisse a essa altura para poder resgatar a bola que ficava presa dentro do cesto. Foi então que James teve a ideia de cortar o fundo do cesto, para que quando a bola entrasse, ela pudesse sair sozinha e o jogo pudesse ter mais dinâmica. Foi assim que se iniciou a cesta nos modelos atuais. Hoje ela já é feita com uma rede, não é mais um cesto, certo? James tinha ainda o desafio de fazer com que esse jogo não se tornasse tão violento, um jogo que tivesse um contato mínimo entre os jogadores. Então, ele decidiu que a bola deveria ser uma bola diferente da bola de futebol, porque os jogadores não poderiam ficar com elas nas mãos. Porque se eles ficassem muito tempo com a bola nas mãos, quando o outro viesse para pegar, poderia haver a possibilidade de choque entre os jogadores. Então, ele decidiu que a bola não poderia ser a bola de futebol, deveria ser uma bola um pouco maior e uma bola que quicasse com regularidade. E assim ele criou os primeiros modelos de bola de basquete. Foi então que James visualizou a criação do jogo que ele tanto trabalhou nele. Ele verificou que já havia um sentido coletivo e que havia possibilidade também desse jogo ser realizado de uma forma não violenta. Satisfeito com o seu trabalho, James se sentou e escreveu 13 regras básicas que iriam reger essa modalidade. Ele se sentou, anotou essas regras e afixou nas paredes do ginásio, para que os alunos pudessem estudar essas regras e em seguida viessem e experimentassem com a supervisão do professor James. Com essa partida experimental, o jogo foi apresentado à diretoria do Colégio Springfield. Esse jogo foi aprovado. Foi então que James recebeu um novo desafio: fazer uma partida entre professores e alunos. Essa partida aconteceu no dia 11 de março de 1892 e contou com um público de aproximadamente 200 pessoas. E foi a primeira partida oficial de basquete. A partir desse momento, James não imaginava as proporções que o seu esporte tomaria, aos lugares do mundo que essa modalidade chegaria. Mas essas 200 pessoas que assistiram inicialmente essa partida foram levando essa modalidade para várias e várias províncias da região. James não se dava conta das proporções às quais o seu esporte chegaria. Mas um dia,
no ano de 1936, essa modalidade foi convidada a participar dos Jogos Olímpicos de Berlim. Foi quando James teve ideia do sucesso que a sua modalidade teve. E hoje, o basquete ele já tem mais de 300 milhões de participantes em todo o mundo. E ele está presente em mais de 170 países registrados pela FIBA, que é a Federação Internacional de Basquetebol. Então, galera, com tantos avanços que ocorreram ao longo da história do basquete, ele alcançou um alto nível de profissionalização. Vocês lembram do primeiro vídeo? Tinham muitos lances engraçados, muitos lances com uma postura irreverente, não foi? Hoje, no cenário do alto rendimento, esses lances já não são mais aceitos. O basquete ele tem uma profissionalização muito alta, muito grande. Então, as jogadas já não são mais como aquelas que nós vimos no primeiro vídeo. Eu vou deixar que vocês assistam agora um vídeo com os melhores momentos do basquete atual. Percebam as principais diferenças, as marcações na quadra, a vestimenta dos jogadores e também o perfil das jogadas. E assim nós encerramos a nossa aula hoje. Eu espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento e se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Beyond the 7-minute mark of the second quarter. Shot clock is down to 3. Kyrie Irving doing it in from the defensive line. And Brogdon out to get free. Put that shot up and down. Look at Dwight Howard. Oh my goodness. I thought he might have got it. Suns, but good recovery defense by the Raptors. You could tell there was a great friendship with Terry Stotts, too. Lane the switch, and West has got the defensive assignment. Paul with the bounce. West Two ball handlers, two attackers. Steph, 10-3, there it is! Loves the fans here, they love him. Stevenson with a left hand! Do that Lance enjoying it. So are the fans. Well, look at his stance. Bring it on, Matty! Here's Mason, and Mason. Because of the big lead. But you had Rudy Gobert over the challenge, and if you're going to challenge, I'm going to finish. Thunder have really locked off everybody else. What kind of dribble is that? What a play! What a play! Now Stevenson crosses him over, and with a left hand, score! There are times where that's a good shot because he's a jump shooting big man. That's not a possession that he should have taken. Crosses him over down the lane! Irving again. Oohs and ahs from the crowd. Manages to get the ball back. Putting on a show with a ball handling. Layup is good. And look at Westbrook go behind the back. And now Anthony raising and hitting a three. And he's played extremely well. Irving crossover. Flips to the Baines. Counted and one. Kyrie to the basket. Wow. Boots goes down. Holiday shoots for 3. That's the ball. KD creates for himself and drops it home. But with 6 seconds left, no timeout, and ball came back the other way. He couldn't stop Durant on one end. Been out for a time now. It will be for a time longer. J.R. Smith.